Vamos salmodiar com o Salmo de Maria, Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 55, amém? Hoje é a nossa última vez aqui neste Salmo, já passamos pela maioria dele, vamos concluir hoje esse Salmo aqui de Maria, inspirada pelo Espírito de Deus, e por isso é palavra do nosso Deus. Usemos essas mesmas palavras para louvarmos e engrandecermos juntos ao nosso Deus. Todos juntos então, Lucas 1, do 46 ao 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Essa noite nós vamos meditar numa coisa que muita gente não entende direito, eu digo muita gente no meio de igrejas, tá? Um tema muito relevante dentro da Bíblia Sagrada, que são duas alianças. Aleluia. Olha, ninguém pode ter duas alianças, tá? Aliança é uma coisa única. Você só pode ter uma aliança. Por isso que não existem duas alianças, só existe uma. Existiu uma aliança antiga que parou de existir para dar lugar a uma nova aliança. Porque não pode ter duas. Não pode ter a nova e a antiga ao mesmo tempo. Agora é só a nova. Agora é só a nova. A antiga passou. Amém? A antiga eram sombras das realidades vindouras que viriam na nova aliança e já vieram quando Jesus veio ao mundo. Amém? Igreja de Jesus Cristo é o povo da nova aliança. Israel foi, aprendeu a conjugar verbos no passado? Foi, não é mais. Israel foi o povo de Deus da antiga aliança. Hoje não é mais não, viu? Aquela nação de Israel lá que está em guerra não é povo de Deus não, tá? Povo de Deus hoje é Igreja do Senhor Jesus Cristo, lavados, comprados, remidos no sangue de Jesus. Amém? E qualquer pessoa de qualquer nação convertida a Jesus Cristo, mesmo que seja um israelense, ou um japonês, ou um norte-americano, ou um brasileiro, é transformado em igreja de Jesus, com a qual Jesus tem uma eterna aliança. Por isso a igreja é a esposa do Cordeiro. Aliança é o símbolo do casamento, da união matrimonial que agora é entre Cristo e sua igreja. Não mais nação de Israel. São duas alianças que muitos crentes, incluindo muitos pastores, precisam compreender, porque pensam ainda, ficam aí pensando e ensinando nas igrejas que a antiga aliança ainda está valendo. Não está valendo mais nada da antiga aliança.
A antiga aliança caducou, a antiga aliança expirou, a antiga aliança acabou. Nós temos uma nova aliança em Jesus Cristo. Depois que a nova aliança veio, se alguém ainda quiser a antiga, sabe o que acontece? Fica sem Cristo. E ficando sem Cristo, fica sem salvação. Porque só em Jesus há salvação. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Sobre ele pesa justa condenação. Vamos entender alguns aspectos, são muitos aspectos da antiga aliança, e a própria Bíblia nos dá essa ideia, porque a Bíblia tem dois o quê? Alô, som, testamento. A Bíblia tem dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento se referiu ao tempo da antiga aliança. O Novo Testamento se refere ao tempo da nova aliança. Quem entende a Bíblia, entende que existiram duas alianças. A antiga passou e deu lugar à nova aliança. A antiga era provisória, ela veio com data de validade. A data venceu quando Jesus veio. A nova aliança não é provisória, a nova aliança é permanente e vai permanecer por toda a eternidade. Aleluia? Muito bem. Já começaram a entender algumas coisas dessas duas alianças, tá? Isso é muito importante. Muito bem, nós vamos falar sobre essas duas alianças, né? No final aqui desse louvor de Maria, esse hino de Maria, esse salmo de Maria, que tem o título em latim, diga de novo, Magnificat. Magnificat é o verbo engrandecer em latim, né? A Bíblia em latim, na antiga língua do Império Romano, língua que é mãe da língua portuguesa, né? Maria disse, Magnificat anima mea Domine, engrandece a minha alma ao Senhor, né? Dá para entender que magno é grande, magno, uma coisa magna é uma coisa grande, magnificat é magnificar a Deus, magnificat é engrandecer a Deus. Aleluia. Maria foi uma mulher verdadeiramente de Deus, tá? Olha, Maria nunca foi essa Aparecida que apareceu ali em São Paulo. Maria nunca foi essa do Círio de Nazaré ali, que multidões, coitados, de gente que não conhece a palavra, vai atrás dessa idolatria. Maria não é aquilo lá não, viu? Aquilo é outra coisa. Maria é o que a Bíblia diz que ela é. Foi uma mulher santa, escolhida por Deus para conceber, gerar e dar à luz a natureza humana do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tá? Uma mulher que não se engrandeceu, nunca quis ser engrandecida, ela engrandeceu o Senhor. Quem não é de Deus, fica por aí buscando se engrandecer. Quem é de Deus nunca quer se engrandecer. Quem é de Deus só quer engrandecer o Senhor. E é assim que ela começa esse salmo. Minha alma engrandece o Senhor. Ela está dizendo assim, a minha alma não engrandece a mim mesma. Não, a minha alma engrandece o Senhor. Ele é digno de ser engrandecido? Você é digno de ser engrandecido? Ele é digno de ser engrandecido? Só Ele é digno de ser engrandecido. Aleluia. Muito bem, nós vimos que esse salmo de Maria aí, do 46 ao 55, ele teve uma introdução no 46 e 47, onde Maria declarou que o Senhor é o seu Salvador. Diga, meu Salvador.
Se Maria não tivesse pecado, não precisaria que Deus fosse seu Salvador. Deus é o seu Salvador, porque como nós, ela também era uma mulher pecadora. Ela estava incluída em Romanos 3:23. Todos pecaram. E pecador necessita de Salvador. E o Salvador é Jesus. Amém? Ela, quando disse isso, o Salvador já estava dentro dela. E agora também o Salvador já está dentro de nós. Meu Salvador. Fale para Jesus: tu és o meu Salvador. No desenvolvimento desse salmo, do 48 ao 55, Maria declarou que o Senhor, fez grandes coisas. Isso, o Senhor fez grandes coisas. Deus é Deus grande, e sendo Deus grande, é um Deus que faz grandes coisas. Deus faz grandes coisas, tá? Não significa que Ele também não faz pequenas. Deus faz coisas de todos os tamanhos, de pequenas a enormes. Deus faz coisas tremendas. Deus tudo pode fazer. Por isso que Ele é Deus. Amém? Nesse desenvolvimento que nós vamos terminar hoje, tá? Maria falou primeiro que Deus fez grandes coisas por ela. Por isso do 48 ao 50, diga: por mim. O Senhor fez grandes coisas por mim. O Senhor já fez grandes coisas por você? Então eu digo: o Senhor fez grandes coisas por mim. Aleluia, por mim também. Amém? E Ele ainda vai fazer muitas mais. Mas nunca maior do que a que Ele já fez. A maior coisa que Deus já fez por nós foi nos dar Jesus. Ele já nos deu Jesus. Tem pregador que fica pregando por aí: o melhor ainda está por vir. Não. O melhor já veio. O melhor é Jesus. Jesus já veio. Deus já deu o seu Filho por nós. Amém? E Maria vai encerrar este salmo dizendo que Deus fez grandes coisas, diga, pelos tementes. Do 51 ao 55, pelos tementes. Olha, os tementes a Deus, as pessoas que temem a Deus, que têm o temor de Deus, já tem um sinal de que Deus está agindo nas suas vidas. Pessoas que não têm o temor de Deus, não têm reverência para com Deus, não têm respeito para com Deus, demonstram que não tem nada de Deus na vida delas. Mas pessoas que têm um temor de Deus, é porque Deus já investiu alguma coisa nessa vida. E esse temor, como diz a Escritura, repita depois de mim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é um princípio dentro dessa pessoa, já atraindo essa pessoa para conhecer Deus, para conhecer Jesus, para conhecer a sua verdade, para conhecer a sua palavra. Então Deus fez grandes coisas e continua fazendo pelos tementes. Essa última parte então aí, pelos tementes, está dividido assim. Nós já terminamos do 51 ao 53, diga: exaltou os humildes. Deus trabalha assim, exaltando os humildes e derrubando os soberbos. Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. É assim que Deus exaltou os humildes. E hoje nós vamos encerrar com esses dois últimos versículos, os 54 e os 55, diga: amparou a Israel. É o que Maria declarou aqui, né? Nesses dois versículos aí. O versículo 54, o título é, diga, Israel. E o versículo 55, o título é, diga, Abraão. Os dois versículos estão juntos aí agora. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Leiam vocês bem forte aí.
Aleluia. Bom, vocês viram que eu sublinhei aí, no versículo 54 eu sublinhei, diga Israel. E no versículo 55, diga Abraão. Dois personagens importantes do Antigo Testamento. Dois personagens que fizeram parte da fundação inicial da nação de Israel na antiga aliança. Todas as nações que começaram a existir a partir do dilúvio foram nações que foram surgindo espontaneamente. Como que uma nação surgia? As nações surgiam de geralmente um homem que com a sua esposa, ele era o patriarca e a esposa a matriarca, que tinham filhos. E naquele tempo eles gostavam de ter filhos, tá? Muitos filhos. Quantos pudessem ter, a cultura daquela época era de quanto mais filhos, melhor. Por isso que fala no livro dos Salmos que os filhos são como as flechas nas mãos de um guerreiro, né? E bendito o homem que enche deles a sua aljava, né? Aljava, o lugar de colocar as flechas, na mão do guerreiro. Naquela época era assim, tá? Muitos filhos era uma grande bênção. Hoje é uma grande dor de cabeça. Então, fique tranquilo. Muitos filhos era uma grande bênção. Então, os tempos mudaram. Nesse sentido, mudou muita coisa. Então, todo mundo tinha muitos filhos. Então, um homem chegava num determinado lugar, ocupava um território, construía ali, geralmente primeiro, antes de construir uma casa, né, armava uma tenda, né, e ali perto de alguma árvore frutífera, plantava outras coisas, fazia sua plantação, ia tendo seus filhos. Esses filhos iam crescendo, depois esses filhos conheciam, né, as suas esposas ou seus maridos e casavam e se multiplicavam, e ali esses homens iam vendo os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e eles iam cumprindo aquela ordem que veio lá do início do Gênesis: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. E é assim que a terra foi se enchendo. E quando uma família se tornava grande, numerosa, ela ia ocupando um grande território, e esse território que ela ia ocupando passava a se chamar de pátria. Pátria por causa do patriarca. A palavra pátria vem de patriarca. O Brasil não é uma pátria. A América Latina, os países que tem aqui não são pátrias. Os Estados Unidos não é uma pátria, porque eles não nasceram a partir de um patriarca. São nações que existem, que são o que são hoje, porque foram colônias de pátrias europeias. Foram colônias. Lá na Europa, tudo foi pátria. Aqui não, tudo foi colônia. Foi colônia daquelas pátrias. Por exemplo, quem é o patriarca do Brasil? Quem é o homem que com a sua mulher matriarca multiplicou aqui no Brasil? Vocês conhecem? Não conhecem, porque os colonizadores mataram ele. Os colonizadores mataram os patriarcas de todas essas nações, porque eram considerados índios, sem cultura, e os que vieram da Europa se achavam muito enculturados, muito poderosos, e destruíram os verdadeiros patriarcas dessas nações e impuseram aqui as suas colônias, escravizaram essas nações. Essas nações nasceram debaixo de escravidão dos poderosos europeus que vieram na época do descobrimento. Aqui não tem pátria. Pátria é quando tem um patriarca. As nações antigas eram pátrias, porque elas todas nasceram a partir de um patriarca, que com sua esposa, que foi a matriarca, geraram filhos e filhos dos seus filhos, e essas nações foram crescendo, essas pátrias foram crescendo, foram aumentando. Depois do dilúvio,
que muitas pátrias foram surgindo, Deus formou uma pátria que, diferente das outras, não surgiu assim espontaneamente. Uma pátria que surgiu, né, pela ação direta de Deus. Um homem chamado, não Abraão, mas Abrão, morava com o seu pai, que se chamava Terá, em Ur dos Caldeus, que hoje é ali o Golfo Pérsico, ao sul do Iraque. Ali ele morava, porque ali foram morar os descendentes de Sem, o primogênito de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e os descendentes de Sem, ou seja, os povos semitas, foram morar naquela região. Aí Deus um dia falou com Abraão, ele se chamava Abrão, e já era casado com a sua esposa, que chamava Sarai, com o I no final, Sarai, mas ela era estéril, não podia ter filhos, e Deus disse para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso que eu estou contando para vocês está em Gênesis capítulo 12. Abrão obedeceu a Deus e saiu com a sua esposa, e Deus mostrou para ele uma terra que era uma terra que estava na época ocupada pelos descendentes de Cão. Cão foi o filho amaldiçoado de Noé, que dele vieram as nações cananitas, os cananeus, e cada uma delas era uma pátria, porque cada uma delas tinha um personagem que foi o seu patriarca. Os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, os cadmoneus, os heveus, os filisteus, 7 povos, todos terminados com eus. Além desses, tinha outros que não terminavam com eus, por exemplo, os povos de Mizraim, que foi o Egito. O Egito vem também dessa geração dos filhos de Cã. E Deus mandou Abraão ficar peregrinando ali naquela terra, que não era a terra dos povos semitas, era a terra dos povos cananitas. E Deus falou para ele assim: essa terra que você está andando aqui, eu vou dá-la para você. Eu vou tirar os cananeus daqui e vou dar essa terra para você e para seus filhos. Mas eu não tenho filhos, minha esposa não pode gerar filhos. Mas Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e mudou o nome de Sarai para Sara. E tem muita gente que não sabe o que Deus fez na mudança desses 2 nomes. Deus pegou 2 letras do nome dele, do nome de Deus, eu sou, e colocou uma letra no nome de Abrão, e ele virou Abraão. E pegou outra letra e colocou no nome de Sara, tirou o I e ela virou Sara. Deus colocou o nome dele no nome desse patriarca e dessa matriarca, e mesmo em idade avançada, ela gerou de Abraão o Isaque. Isaque gerou de Rebeca, Jacó e Esaú, gêmeos. Jacó estava na eleição de Deus, Esaú não. E Jacó foi aquele que Deus mudou o nome para Israel. Então, nesse texto que nós lemos hoje, tem Abraão no versículo 55 e o neto dele, Israel, no versículo 54. Israel, que passou a ser o nome da nação de Israel, era o 3º patriarca. O primeiro Abraão, o segundo Isaque, o terceiro Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. E de Israel nasceram 12 homens, que foram os 12 patriarcas de cada tribo, de cada uma das tribos de Israel. Os 12 filhos de Israel. Deus estava ali, através de Abraão, iniciando uma aliança,
fazendo uma aliança. Deus não tinha aliança com nenhuma outra pátria. Essas outras pátrias nasceram espontaneamente, mas aquela pátria que receberia o nome de Israel, Deus constituiu através de Abraão. A partir de Abraão e de Sara, Deus constituiu uma aliança para fazer dessa nação de Israel o povo daquela aliança. Mas ele disse para Abraão que pessoas que eram de outras pátrias, de outras nações, também podiam fazer parte da nação de Israel se convertessem ao Deus de Israel. Todo estrangeiro que se convertesse ao Deus de Israel, mesmo não sendo israelita, podia fazer parte do povo de Israel e ser considerado um descendente de Abraão, não segundo o sangue, mas segundo a fé. Isso foi o Antigo Testamento. E Deus teve alguns propósitos com a formação da nação de Israel, o povo da antiga aliança. Dentre esses propósitos, eu vou falar para vocês essa noite só o principal. O principal propósito, o principal motivo pelo qual Deus fundou a nação de Israel, a partir desses patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foi um só. Tecnicamente, teologicamente, a gente fala assim, a encarnação histórica de Cristo. Não é difícil não, né? Repita depois de mim. A encarnação histórica de Cristo. Jesus foi prometido desde Gênesis, capítulo 3. Quando Deus falou ali no versículo 15, do descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus. Jesus já tinha que ser encarnado na história, antes que fosse encarnado de fato, como aconteceu no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Ele tinha que ser encarnado na história. Jesus não poderia ser alguém, vamos dar uma expressão assim, que caiu de paraquedas aqui na terra. Não, ele tinha que vir ao mundo tendo uma árvore genealógica, tendo uma genealogia, tendo uma ascendência, de onde que ele veio, qual é a sua família, de onde ele veio. E se você estudar, por isso que o Antigo Testamento está na Bíblia. O Antigo Testamento está na Bíblia para a gente ir estudando os séculos e milênios dessa história da encarnação histórica de Jesus, a partir de Abraão. A história de Abraão, a história de Isaque, a história de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, e Deus deu a ele 12 filhos, mas só um desses filhos era a linhagem de Jesus, Judá. Um dos 12 filhos era Judá, por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Antes de morrer, Israel orou por cada um dos seus 12 filhos. E quando ele orou por Judá, Deus deu a ele a visão de um leãozinho. Um leãozinho virá de ti. Jesus é o leão da tribo de Judá. Depois Judá teve seus filhos, e a linhagem de Jesus foi acontecendo até chegar tanto em Maria como em José. E aí Jesus foi encarnado, foi concebido, gerado e nascido. Quando Jesus nasceu, a antiga aliança acabou. A antiga aliança acabou. Jesus nasceu, acabou. O que Deus queria com a nação de Israel, Ele já fez. A encarnação de Jesus. Agora que Jesus veio, tem uma aliança superior, tem uma aliança mais perfeita, tem uma aliança mais completa. E agora, essa nova nação que Deus está criando,
A nação cujo Deus é o Senhor, quando a Bíblia fala isso, a nação cujo Deus é o Senhor, não está se referindo mais a Israel. E também não está se referindo a nenhuma outra nação da terra, nem ao Brasil, nem a nenhuma outra nação da terra. A nação cujo Deus é o Senhor, Salmo 33, 12, é o povo que ele escolheu para a sua herança. É a nação salva pelo sangue de Jesus. É o povo salvo pelo sangue de Jesus, que Pedro disse em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nessa nação santa, para essa nação santa, Deus deu o seguinte nome, repita depois de mim: Reino de Deus. O reino de Deus é essa nação santa. E Jesus disse para nós: não tenham medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Na nação de Israel, o patriarca foi instituído por Deus, mas era um homem, Abraão. No reino de Deus, o patriarca não é um homem, o patriarca é o próprio Deus. Deus é o patriarca da nação chamada Reino de Deus. Por isso que todas as nações da terra, pátrias ou não, todas as nações da terra vão acabar. O Brasil vai acabar, Estados Unidos vai acabar, Rússia vai acabar, Israel vai acabar, Japão vai acabar. Uma única nação existirá para sempre na eternidade: o reino de Deus. E para constituir essa nação, para constituir os cidadãos do reino de Deus, foi que Deus enviou o seu Filho Jesus. Jesus veio à terra, sabe para quê? Para edificar os cidadãos do reino de Deus. Como Jesus edifica? Pela conversão, pela santificação por meio da sua palavra, e vai glorificá-los para morar com eles na casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é um resumo que dá 4 anos de estudo. Eu resumi aqui 4 anos de estudo para entender a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Nós não somos membros do povo da antiga aliança. Nós somos membros do povo da nova aliança. E os descendentes de Abraão, a favor de Abraão e sua descendência para sempre, os descendentes de Abraão não são os que são parentes consanguíneos de Abraão, não são os que têm o sangue de Abraão em suas veias. Os descendentes de Abraão são os que têm a fé de Abraão. Por isso ele é o pai da fé, o pai de todos os que creem. E um ex-judeu disse isso, o apóstolo Paulo declarou isso, falando na carta aos Romanos e Gálatas: os verdadeiros filhos de Abraão não são os que descendem de Abraão segundo a carne, mas os que descendem de Abraão segundo a fé. É por meio da fé que somos salvos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus,
Então, Abraão é o nosso pai. Aleluia. E Sara é a nossa mãe. Sabe por que Sara é a nossa mãe? Na carta aos Gálatas, falando das duas alianças, Paulo escreveu assim, misteriosamente, dizendo que a Jerusalém, que está lá em Israel, que hoje não é nem território de Israel, é da Cisjordânia, a Jerusalém da terra, ela é representada pela Agar, a escrava de Sara, com quem Abraão teve um filho, pensando que seria esse o filho da aliança. É por isso que muita gente erra quando pensa que uma coisa é vontade de Deus e não é. E aí quebra a cara. Agar, a Jerusalém da terra, não é terra santa, é terra escrava. Ela pertence a Agar. E aí Paulo fala em Gálatas, a Jerusalém do alto é livre. Ela é a nossa mãe, ela é a Sara, ela é a nossa matriarca, ela é a nossa mãe. É para lá que nós vamos. E o caminho para chegar lá é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. A aliança que Deus estabeleceu com Israel, Israel traiu Deus. Israel adulterou. Israel foi uma esposa adúltera. Ela traiu Deus. A aliança foi cancelada. Na nova aliança, a igreja é a esposa de Jesus. Só que se alguém trair Jesus, não é a igreja traindo Jesus, é a pessoa traindo Jesus. Ela vai ser cortada. Só os que forem fiéis a Jesus, obedecerem Jesus, permanecerão sendo ramos da videira que não serão cortados, serão podados, serão santificados para darem mais fruto ainda, porque Jesus é a videira verdadeira. A antiga videira, a antiga aliança foi baseada em patriarcas humanos pecadores, mas a nova videira, a nova aliança, a nova videira que Deus plantou, tem raiz santa, é a raiz de Jessé, é Jesus Cristo. Ele é santo, e por isso ramos que se santificarem serão salvos, e ramos que não se santificarem serão cortados. A videira antiga, toda ela foi cortada. A videira nova não será cortada. Só os ramos que traírem Jesus, porque ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Entendeu esse resumo do Evangelho de Jesus Cristo? É esse Senhor que está aqui. É esse Senhor que só o chama legitimamente de Senhor quem o obedece. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai para o céu, mas quem faz a vontade do Pai que está no céu, quem obedece a sua palavra. Palavra representada em cada ceia que nós celebramos.